Para você que não me conhece, então eu sou o Eduardo, eu sou casado com a Fernanda, que está em casa agora, ela está esperando o segundo bebê. Eu tenho uma menininha de 5 anos e agora vai nascer um menininho. Nós vamos completar 10 anos de casado hoje. Eu e ela, nós pastoreamos lá na Igreja Apostólica Rei das Nações, que fica na Água Verde. Meu pai é o apóstolo Levi Domingos, ele ministra o Silce, enfim, lá acontece a nossa igreja local. E uma PEV também, que é um ministério onde a gente sai ministrar nas igrejas, com conferências, escolas. Aqui está algumas pessoas lá da igreja, o Jonas, que lidera louvor lá e é líder de uma PEV Music, o Marrom veio aqui para servir vocês, o Guilherme está lá atrás, lá, o baixista. Música é terrível, né, cara? Mas a gente está muito feliz de estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra de aniversário, amém? Amém? Glória a Deus. Deus tinha colocado algo no meu coração e provavelmente vai ser a introdução. Eu vou liberar aqui hoje, quero falar com vocês a introdução de uma mensagem. Então não quero ser muito longo, mas eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Eu gosto muito de aniversários. Recentemente aconteceram algumas coisas na nossa vida e tal. E eu cheguei a conversar com os meus pais. Eu falei assim, eu completei 38 anos esse ano, em março. Eu estava numa fase ali bem difícil, ali algumas coisas acontecendo na nossa família, a gente vinha de algumas batalhas, e eu falei assim, puxa, eu acho que eu não vou fazer nada, não quero convidar ninguém, não quero fazer nada. E eu estava passando ali, eu fiquei pensando, 38 anos, era o dia do aniversário mais triste que eu poderia ter, assim. E o Espírito Santo mexeu muito comigo, porque nós temos muitas vezes uma perspectiva... A gente olha para as coisas de uma maneira muito terrena e não espiritual. E todas as vezes que nós estamos celebrando um aniversário, ou de uma igreja, ou um ano de vida, na verdade, nós estamos honrando a Deus, mas antes Deus está nos honrando. Porque a honra, quando a gente olha para as Escrituras, ela é de cima para baixo. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você se move por necessidade, por circunstâncias ou por aquilo que eu já liberei, por aquilo que nós temos. Você tem muitas coisas para agradecer. E naquele momento eu convidei todo mundo, a gente assou uma carninha e deu para entender que é muito importante nós celebrarmos os nossos aniversários, as datas comemorativas, porque não tem como nós deixarmos de perceber tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, e é um momento de reflexão. Nós estamos celebrando mais um ano de vida aqui da igreja. Estamos aqui juntos, reunidos. E é muito comum você parar para refletir tudo aquilo que você viveu na última estação e criar uma santa expectativa por aquilo que você vai viver na próxima estação. E você faz um balanço. O que eu vivi? O que eu poderia ter alcançado que eu não alcancei? Sim ou não? Normalmente você faz essa reflexão no final do ano, ou às vezes numa data comemorativa de casamento, ou no aniversário, e é muito comum nós pensarmos dessa maneira. E eu quero te convidar a refletir nessa noite aqui e pensar tudo aquilo que você viveu de maravilhoso e você ser grato a Deus. Nós temos a gente corre um perigo muito grande nos dias que nós vivemos, da murmuração crescer nos nossos corações e da gratidão ir embora. Então todas as vezes que você vai comemorar um aniversário, você lembra, puxa vida, 38 anos, mais um ano, mais um dia, mais um mês que Deus permitiu que eu estivesse vivo, que me deu a oportunidade, o privilégio de me arrepender um dia mais dos meus maus caminhos, me deu mais um presente, que é poder ter a comunhão que eu tenho com Ele. Quem gosta de viver aqui, gente? É bom demais viver, sim ou não? Tem alguém que gosta de viver aqui? Essa vida é maravilhosa, sim ou não? E muitas vezes nós estamos apegados às coisas, ou talvez aquela agenda que você anotou, tantas coisas que você queria ter alcançado na sua vida profissional, sentimental, ministerial, e talvez você não alcançou. Uma coisa eu tenho comigo, que Deus sempre está disposto a te impulsionar para o seu destino profético, para você viver coisas extraordinárias. Mas muitas vezes precisa acontecer uma mudança na nossa mente para que a gente viva realmente o que Deus tem para nós. Isso é algo claro. Eu tenho 38 anos e a nossa vida é feita de estações. Quando eu me casei, uma estação mudou. Depois eu fiz um ano de casado, a estação mudou de novo. Depois, muitas vezes, você está ali jogando futebol, você vai para um outro área de trabalho, a estação muda de novo. E nós temos que ter nesses dias um discernimento espiritual para entender o tempo e o modo de todas as coisas.
Porque muitas vezes, se nós não temos essa percepção espiritual da estação que saiu, a estação que eu entrei, se eu não tenho uma revelação de Cristo, aquilo que Ele tem feito na minha vida, eu corro o risco de ser uma pessoa que murmura, que é ingrata e não consegue perceber tudo aquilo que Deus já fez. Agora há pouco a gente acabou de escutar aqui um baita de um testemunho da família do Dick. Mas quantas estações eles passaram, e talvez aprove Deus acontecer agora, mas eles precisavam aprender algumas coisas. E eu acredito que tem algo muito importante para a gente entender em 2025, que vai ditar muito como essa casa, essa igreja, vocês vão caminhar na próxima estação. Repita assim comigo: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Amém? Amém? Eu quero te convidar, eu vou ler um texto aqui só, e eu vou correr aqui. Existe um texto bem importante que está lá no livro de Marcos, no capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 22. A gente vai ver aqui nesse texto, Jesus ele é confrontado de certa forma a respeito do jejum, e ali ele responde a crítica a respeito do jejum, e na sequência ele começa a trazer uma nova perspectiva para aquelas pessoas, para aquele povo, de algo bem importante que eles precisavam entender. Marcos capítulo 2, versículo 22, diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. Lá em Mateus 9, no capítulo 17, você não precisa abrir, na versão aqui, nova versão internacional, diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 17. Algo que é bem importante nós entendermos, muitas vezes a gente passa por esses textos e a gente não consegue pensar e ver um princípio tão profundo que as Escrituras têm para nos ensinar aqui. Porque nesse momento, nesse período que nós vivemos de mundo, né, nesse tempo contemporâneo, não é comum ninguém ter uma vasilha, um odre feito de couro em casa para conservar e para guardar um vinho. Sim ou não? Não faz sentido algum nos dias que nós vivemos. Hoje, as pessoas fabricam e produzem vinho e colocam ali numa garrafa e colocam nas adegas e vendem por aí. Então, muitas vezes a gente, por não ter muito entendimento e entender o contexto desse texto, a gente acaba não recebendo e entendendo um princípio valoroso que tem aqui nesse texto. Claro que Jesus está falando num contexto onde praticamente toda a família tinha um odre em casa, pelo menos um odre velho. Então era como se fosse um recipiente ali, uma vasilha, aonde uma vez que elas recebiam ali um vinho novo, era necessário trocar esse odre e pegar um odre novo para conservar cada vez mais este vinho. Então a linguagem que Jesus está usando nesses textos é uma linguagem muito comum daquela época. Faz sentido para você? Está conseguindo compreender? Então ele usou de uma linguagem bem simples para que todo mundo entendesse um princípio poderoso, e que nós, nesse tempo, nesse ano, nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender. Muitas das coisas que talvez você está buscando no Senhor, você não recebeu ainda, porque você não recebeu um batismo de linguagem. Talvez você está completamente preso nos odres velhos, nas velhas práticas, na velha forma de pensar, porque a palavra de Deus diz que Deus faz nova todas as coisas. A fé que eu tive ano passado já não serve mais para esse ano. A fé que eu estava me movimentando na semana passada não serve mais para essa semana, já passou. E nós temos um sério risco de sermos nostálgicos e ficar presos nas coisas do passado, e a gente não consegue desfrutar das coisas novas que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Então o que Deus quer fazer nesses dias é trazer uma nova perspectiva e uma mudança de mente na vida da igreja. Eu gosto muito de um doutor, ele se chama Russell Shedd, até anotei aqui uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o jeito como a sua mente funciona é exatamente o jeito que você é. Como você crê, declara quem você é. Então, quando Deus quer fazer algo novo, você precisa preparar vasilhas novas. Amém? Amém? Então, quando Deus quer liberar algo novo, você precisa estar preparado para receber um vinho novo, receber algo novo da parte do Senhor. Você precisa estar preparado.
Parado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir amém? Então, na perspectiva, no contexto do que Jesus estava ensinando, ele estava falando exatamente isso. Olha, vocês precisam entender algo aqui. Eu quero liberar algo novo sobre a vida de vocês. O vinho, ele representa coisas novas, uma mensagem nova, uma revelação nova. Bênçãos espirituais sobre a sua vida, experiências que você não viveu ainda, mas você só pode desfrutar. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Você precisa deixar de lado os odres velhos e você preparar vasilhas e odres novos para Deus liberar aquilo que Ele quer liberar sobre a sua vida. Eu sempre me perguntei, eu nasci num lar cristão e eu ficava analisando, né? Eu passei por 3 igrejas só na minha vida. A que eu estou hoje vai ser a última, com certeza. Porque nós temos que ser homens e mulheres de convicção, de aliança. Posso ouvir um amém? Posso ouvir amém, gente? Pode vir, igreja? Se você foi plantado aqui, deixa eu falar algo para você. Apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele colocou cada membro onde ele quis. Se você tem o senso de pertencimento e a revelação das Escrituras, que o Espírito Santo te trouxe aqui, não é por acaso. Então crie raízes e seja família aqui, amém? A igreja é uma família espiritual, não é um shopping, não é uma loja, não é um restaurante. Posso ouvir amém, gente? Aleluia. E uma família suporta todas as fases, todas as estações, todos os processos, amém? Aleluia. Quanto tempo você está caminhando aqui, Dick? Mais ou menos, por alto. 1 ano. Queridos, depois de 1 ano ele veio e trouxe aqui um testemunho. E é assim que é nas nossas casas, nas nossas vidas. Nem tudo acontece no primeiro mês, no segundo mês. E que privilégio é você que está caminhando com eles desde esse 1 ano, poder escutar isso hoje. Posso ouvir amém, gente? Glória a Deus. Deus está restaurando alguns princípios, alguns valores que foram sendo perdidos. Nós estávamos numa mesa ali agora conversando um pouquinho e como as coisas mudaram. Meu pai, ele tem 50 anos de ministério. A gente estava numa reunião com pastores em São Paulo e a gente estava conversando sobre isso, como as águas estão mexidas e Deus está abalando algumas estruturas e está mexendo em tudo. E aqueles que são enraizados no Senhor, aqueles que têm uma família espiritual para dizer que é família, esses não serão abalados. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Hoje as coisas estão muito superficiais, muito descartável tudo. Porque, querido, se você chegou aqui e você acha a pregação do Tiago ou da Gil extremamente maravilhosa e vocês acham eles incríveis, em algum momento talvez eles vão deixar de ser incríveis para você. Porque o que nos permanece juntos é a aliança que nós temos com Cristo. Amém? José tinha uma aliança com o Senhor, Noé tinha uma aliança com o Senhor, Abraão tinha uma aliança com o Senhor, os discípulos tinham uma aliança com o Senhor. Amém? Então, quando nós temos uma aliança uns com os outros, antes nós temos que entender que nós temos uma aliança com Cristo. A realidade que nós vivemos hoje, as pessoas casam e descasam de qualquer forma, porque não tem a revelação que eles têm uma aliança com Cristo. É o cordão em 3 dobras. Eu estou falando de pessoas dentro das igrejas, não estou falando de quem não conhece a Cristo. As coisas estão muito superficiais. Eu compro um carro, já troco. Não vai trocar rápido, né, Dick? Eu compro um carro, já não me satisfaz mais, eu quero um outro carro. E eu estou morando num lugar, eu já não me satisfaço mais com aquilo. E eu vou me movendo pelas necessidades e apenas pelas conquistas. E eu vou deixando de viver aquilo que Deus tem para mim. Então, Deus está trazendo novo, restaurando princípios que foram se perdendo. Da igreja primitiva, da igreja dele. Homens e mulheres de convicção, homens e mulheres de aliança. Amém? Amém? E, queridos, essa palavra nos ensina algo poderoso. Hoje você precisa entender algo, você precisa abandonar as velhas práticas, você precisa abandonar os odres velhos da sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Nós temos que nos preparar para aquilo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Eu estava falando, eu nasci num lar cristão e eu vi muitas coisas acontecerem dentro da igreja. E eu pensava, puxa vida, eu estou indo na mesma igreja, eu vou no mesmo culto, eu dizimo até às vezes, eu oferto, eu participo da intercessão, eu participo da oração, mas parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Já percebeu isso, gente? Puxa vida, mas aquele camarada chegou aqui, está 1, 2 anos, parece que tudo já aconteceu na vida dele, e eu estou aqui ano após ano e parece que as coisas não acontecem na minha vida. Deixa eu falar algo para vocês, queridos. Tem muitas vezes, em muitos momentos, que tem pessoas muito mais preparadas do que nós para receber aquilo que Deus quer liberar. São pessoas, homens e mulheres, que não negligenciam aquilo que é mais importante na vida delas. Tem pessoas que repartem da maneira que tem que repartir. Talvez você não é alguém que entendeu muito esse princípio da generosidade, ainda você retém demais. Talvez tem pessoas dentro das comunidades que já têm um discernimento de entender aquilo que é semente, o que é pão, aquilo que ela recebe. E outras muitas vezes não têm esse discernimento e acham que tudo que ela recebe é pão.
E a palavra de Deus diz que Deus dá semente para aquele que semeia e pão para aquele que come. Ou seja, talvez você possa pensar, poxa, nessa última estação eu não prosperei. E prosperidade não tem a ver só com recursos financeiros, amém? Mas talvez você ficou travado em várias áreas da sua vida. Talvez o que você precisa receber da parte do Senhor é um discernimento de entender tudo aquilo que Ele tem te dado. E você fazer uma separação. Deus, o que é semente, o que é pão? Talvez muitas vezes nós não prosperamos em algumas áreas das nossas vidas porque nós não estamos dispostos a semear, em vez de comer tudo aquilo que Deus está nos dando. Porque a linguagem do reino de Deus é essa. Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver para Ele. Eu sonho com uma igreja que a gente não vai precisar fazer oferta, Tiago. Amém? E muitas vezes a nossa igreja local fala, nem vai. Irmão, continua adorando, semeia algo aí, libera algo, oferta, dizima. Porque nós temos que ter a revelação de quem Deus é para nós. Se eu tenho o entendimento e a revelação que Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é dono de tudo, amém? Então Ele é dono da minha vida, dono do meu carro, dono dos meus filhos, dono da minha casa, tudo pertence a Ele. E a única coisa que Ele espera de mim e de você é sermos bons mordomos. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Eu gosto muito de fazer aqui uma ilustração que é como o Alfred e o Batman, né? Já viu? Lembra do Batman, do filme? Então o Alfred é aquele cara muito bem vestido, ele tem acesso a todas as senhas do Batman, ele senta na mesma mesa que o Batman, ele anda com seus carros, ele acessa todas as suas contas, ele anda por todos os lugares da casa, mas no final do dia tudo ainda é do Batman e nada é dele. E assim é as nossas vidas com o Senhor. No final dos dias, tudo que nós temos pertence a Ele. Como nós estamos administrando tudo que Ele tem nos dado? Se eu for administrar tudo que eu estou recebendo, baseado nas minhas percepções passadas, nas minhas ideias do ano passado, isso já passou, meu irmão. Você tem que acordar todos os dias pela manhã e falar assim, Deus, o que o Senhor quer liberar sobre a minha vida? Renova em mim o meu espírito, renova no meu espírito, me dá uma nova alegria, me dá uma nova paz, enche o meu coração, me ensina a ter mais fé, me ensina a te amar mais. Porque o amor de ontem não serve para hoje. Porque na verdade a linguagem do amor de Deus é aquele que obedece a Deus, é aquele, segundo João, está lá em João, aquele que guarda os mandamentos no coração, é aquele que me ama. Amém? Então entenda, Deus está todos os dias liberando algo sobre as nossas vidas, mas nós temos que abandonar as velhas práticas. Posso ouvir amém? Sempre terá alguém mais preparado para receber algo novo. Eu entendi isso. Nós que pregamos, ministramos, eu sempre faço uma leitura, eu falo, cara, que unção, que coisa que esse homem tem. Tem gente que abre a boca em 5 segundos, né? O céu se abre. E o Espírito Santo sempre me ministrou. Ele está muito mais preparado do que você para receber aquilo que eu quero liberar sobre a vida dele. E se tem algo que nós como igreja, corpo de Cristo, precisamos estar preparados em 2025. Posso ouvir um amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui celebrando um aniversário. Talvez você pode correr um risco de chegar no próximo aniversário e se frustrar. Se você colocar o seu coração nas coisas erradas, se você fazer uma listinha de coisas que você quer viver na sua área emocional, sentimental, profissional, ministerial e apresentar isso para o Senhor. Gente, no reino de Deus as coisas não funcionam dessa maneira. Nós não vivemos um conjunto de regras para poder ir para o céu e para ser mais amado por Deus. Mas na verdade você tem que falar, Deus, eis-me aqui. Eu não tenho capacidade sozinho de planejar nada. O que o Senhor tem para a minha vida nessa estação? Senhor, será que eu preciso servir com mais zelo, com mais temor na casa de Deus? Será que eu preciso ser um pai melhor do que eu estou sendo? Será que eu preciso ser mais generoso do que eu estou sendo? Porque sempre terá uma pessoa mais generosa que você. Sempre terá alguém mais preparado para receber algo que Deus quer liberar. Mas eu sei que o desejo de Deus é que todos nós venhamos receber algo fresco, algo novo. E eu creio nessa estação, sabe, Tiago, que nós como igreja, tanto a nossa casa lá como a de vocês, vai receber algo novo da parte do Senhor. Sabe, mas eu percebo que muitas vezes também nós como comunidade, a gente às vezes está buscando receber algo novo, novas experiências, algo novo, até um avivamento. Eu escutei com muito temor a sua palavra. Mas Deus só vai liberar algo novo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, se a gente não negligenciar e continuar permanecendo fiéis naquilo que Ele já liberou antes.
Amém? Então eu não negligencio, não deixo as coisas que eu já vivenciei e aprendi. Eu permaneço fiel. Amém? Enquanto eu estou permanecendo fiel em tudo que Ele já liberou, eu estou me preparando para receber algo novo da parte de Deus. E não vai acontecer na nossa vida, na nossa igreja, nenhum acidente como acontecia naquela época. Muitas pessoas colocavam um vinho novo em odres velhos e o que acontecia? Se rasgava aquela vasilha e toda a alegria ia embora, todo o vinho ia embora. Eu acredito que é um tempo da gente receber uma unção nova, uma alegria que vem do Senhor. Posso ouvir um amém? Eu estava assistindo um vídeo hoje, apareceu na minha timeline, um pastor bem conhecido, olhando um vídeo de uma grande cantora, da Anitta, falando um depoimento de um filme, documentário que ela fez. E é interessante ver que ela chegou num período, Tiago, que ela começou a fazer uma reflexão da vida dela. Ela começou a perceber que ela não tem uma alegria, ela está vazia. Alguém viu isso? Viu, né, pastor? E aquilo ali, eu estava lavando a louça ali, eu escutei aquilo, falei, uau, cara. Que incrível, é assim que Deus faz. E naquele momento o Espírito Santo me falou, olha, ela não me conhece, ela não tem um relacionamento comigo, ela é uma pessoa que precisa ter um encontro genuíno comigo. E ainda assim, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo está promovendo isso dentro dela, uma grande reflexão de entender que existe um vazio que precisa ser preenchido. E naquele momento eu fui confrontado, pastor. O Espírito Santo de Deus falou assim, você me tem todos os dias. Eu estou com você, queridos. De verdade, muitas vezes a gente usa um texto naquele contexto, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, e é um texto que fala de unidade. Mas nós esquecemos da promessa que já se cumpriu, que Ele prometeu para mim e para você, que Ele estaria conosco até o final dos tempos, todos os dias. Então Ele está conosco aqui, Tiago, Ele está conosco na hora que está tomando banho, Ele está conosco na hora que a gente está trabalhando, Ele está conosco em todos os momentos, amém? Posso ouvir amém? Aleluia. E o Espírito Santo me confrontou ali. Ele falou, o que você está fazendo com tudo que eu tenho te dado? Você tem um acesso fácil a mim e será que você, tendo um relacionamento comigo, está fazendo até mesmo uma reflexão diária daquilo que você já poderia estar vivendo? Você tem acesso, você já vive na minha presença e será que você não está negligenciando alguma coisa? Então eu tenho sido muito confrontado a respeito disso. Eu falei, Deus, eu quero em nome de Jesus deixar as coisas do passado, a mentalidade do passado, eu quero receber algo novo. Todas as vezes que muda uma estação na nossa vida, precisa existir dentro de nós uma santa expectativa por algo novo que vai acontecer. Tem alguém com expectativa aqui? Glória a Deus. Então, queridos, pode faltar qualquer coisa aqui nessa casa, mas se existir uma coisa chamada unidade no Espírito, respeitando as individualidades, e está tudo certo, cada um de um jeito, sim ou não? Cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um faz as coisas de um jeito, mas se existir algo chamado unidade nas nossas famílias, na nossa igreja, sem sombra de dúvidas, Deus vai liberar coisas novas para nós. Posso ouvir um amém? E é tão importante isso aqui, Tiago, porque num tempo que nós estamos vivendo de superficialidade, eu já escutei como pastor muitas pessoas falar, não, eu estou querendo novas experiências no Senhor. Mas na verdade não é que ela já não tem novas experiências no lugar onde ela está. Na verdade ela está presa e vivendo com odres novos. Porque todas as vezes que Deus libera algo novo sobre aquela igreja, se despedaça o odre velho dela. E pessoas vão recebendo coisas novas, e aquela pessoa em algum momento perde tudo que Deus queria liberar. Uma nova mensagem, uma dose de alegria. E ela acaba se movendo. Agora eu sei que se nós entendermos isso nessa noite, tem algo que eu preciso deixar de lado, eu preciso preparar as vasilhas. Sem sombra de dúvidas, Deus vai liberar algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Que um testemunho como nós ouvimos hoje aqui se torne comum no nosso meio. Amém? Porque sempre vai existir uma responsabilidade nossa. Quem pensa um pouco contrário disso, irmão, não existe um amparo bíblico, sempre
terá uma responsabilidade minha e sua. Homens e mulheres de Deus são homens de convicção. E em todo momento nós estamos tomando decisões, sim ou não? Sim ou não, gente? Então nós vamos começar a tomar algumas decisões nos próximos dias. É de preparar muitas vasilhas e abandonar tudo aquilo que já passou e que é velho. Posso ouvir um amém? Aleluia. Essa é a mente do Filho de Deus. E é interessante ver um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 6 e 7. A gente vai ver aqui num contexto lá com o profeta Eliseu. É um texto bem conhecido. E a gente vai ver aqui uma figura chamada óleo, né? A gente está falando sobre vinho, mas esse texto aqui vai trazer uma perspectiva também muito parecida com o texto de Marcos. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, Eliseu, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aqui a gente vê um texto maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Então, aqui acontece um milagre maravilhoso. Aquelas vasilhas, elas foram cheias de óleo. E ali foi interessante que foi o milagre que aconteceu, o óleo que ela recebeu foi suficiente para ela sanar uma dívida que ela tinha. E ainda ela conseguiu viver com o restante. Mas algo me chama muita atenção aqui. Não tinham vasilhas suficientes. Amém? Ela não tinha vasilhas suficientes, ela não tinha preparado vasilhas suficientes para aquilo que Deus queria liberar sobre a vida dela. Perceba, em duas dimensões ela foi abençoada aqui. Ela recebeu algo que ela conseguia sanar aquilo que ela devia, e ela recebeu também algo que ela poderia viver. Então, bem ajustado, bem calculado, ela conseguia vender e sobreviver com os seus filhos. Mas Deus não chamou a gente para sobreviver. Porque na linguagem do reino, Deus libera bênçãos espirituais sobre nós. Tudo que Ele libera nas nossas vidas é para nossa sobrevivência, mas para a gente dividir, repartir e investir no reino de Deus. Ainda que esse texto ele é maravilhoso, a gente vê um grande milagre, ainda não tinha vasilhas suficientes para aquilo que Deus queria liberar sobre a vida daquela mulher. E nós podemos correr um sério risco. Sabe aquela vidinha ok? Não, eu estou indo para a igreja, eu estou até indo na célula, comecei até a orar com o pessoal aí da intercessão, e já estou ofertando e estou dizimando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As leis do Senhor, as leis espirituais, elas são imutáveis. Tudo que Deus estabeleceu vai se cumprir, queira você ou não. Então assim, se eu jogar esse microfone agora aqui no chão, existe a lei da gravidade. Ele vai cair no chão e não tem como mudar isso. Então, se você está vivendo baseado em princípios, em mandamentos, está em obediência, você é alguém que oferta, é generoso, dizima, a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Sem sombra de dúvidas, em algum momento as coisas vão acontecer. Mas eu creio em nome de Jesus que o que Deus espera de nós é termos uma mentalidade apostólica, uma mentalidade profética, é uma mentalidade de reino de Deus, onde eu não estou pensando nas coisas que eu posso obter para mim, mas eu estou pensando o que Deus vai liberar sobre mim para eu semear no reino de Deus. O mundo precisa do encontro com Jesus, nós devemos isso a Ele. O mundo precisa do nosso tempo, o mundo precisa das nossas orações. Os seus familiares precisam das suas orações, do seu tempo, da sua mesa, de alimento muitas vezes, de dinheiro. Deus não precisa dos nossos recursos, mas para a gente pregar o evangelho de uma forma excelente e genuína, a gente precisa de recursos, gente. Porque muitas pessoas, sem ter Jesus como seu Senhor, estão investindo em muitas coisas. Então precisa mudar uma mentalidade na nossa cabeça, igreja, amém? Amém? Tem uma grande diferença. A gente vê a velha aliança e a gente começa a ver Jesus ensinando como viver na nova aliança. Existe o evangelho da graça que não nos custou nada, amém? Jesus nos alcançou e custou um alto preço para Ele, mas para mim e para você não custou nada. Mas para viver o evangelho do reino de Deus, uma vida pós-cruz vai nos custar tudo. Porque se você quer seguir a Jesus Cristo, você tem que se negar a si mesmo todos os dias, pegar a sua cruz e seguir Ele. Mas Ele quem? Jesus Cristo morto, mas ressurreto. Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, eu estou seguindo aquele que é o meu dono.
E a mentalidade no reino de Deus é uma mentalidade apostólica e profética. E tem uma grande diferença em você ter uma mentalidade de reino apostólica e profética e você amar o profético. Tem muitas pessoas que amam o profético. Eu vou lá naquela conferência profética. E é cheio de xeramaná, e aí pula, e desce, e baba, e sai aleluiado, mas a segunda-feira chega. Aí tem uns boletos, aí tem um ônibus para pegar, aí tem a criança que fica doente, aí tem as crises no casamento, aí tem as situações para resolver na igreja. E aí como é que a gente fica? Mas quem tem uma mentalidade profética e apostólica, a principal diferença é, quem tem uma mentalidade apostólica e profética, ele tem uma mentalidade de quem faz parte do reino de Deus e vai fazer o nome de Jesus conhecido, e ele entende que tudo que Deus vai dar para ele é uma coisa chamada prosperidade. E o que é a prosperidade bíblica? É eu entender e obter tudo que Deus me deu para fazer o nome dele conhecido e para glorificar o nome dele. Então Deus vai me dar todos os recursos suficientes para eu pregar o evangelho de todas as formas e fazer o nome dele conhecido. Isso é a prosperidade que Deus quer liberar sobre nós. Há uma grande diferença. Então quem tem uma mentalidade profética, ele fala: eis-me aqui, Deus. O meu coração está preparado para receber tudo que você tem me dar. O que o Senhor quer liberar sobre a minha vida. Por isso que eu creio, a mentalidade da igreja do fim é uma mentalidade de reino, gente. É tudo aquilo que Deus vai liberar sobre nós, não vai parar em nós. Nós não somos uma lagoa, nós somos um rio. Aleluia, tudo que Deus libera sobre nós não pode parar em nós. É só para fluir através de nós e tocar outras pessoas. Eu costumo dizer, eu aprendi até, estava conversando com meu cunhado, eu achei bem interessante a ilustração que ele deu. Ele falou: cara, isso se chama a unção da calha. Eu falei: como assim? Cara, é uma calha de um telhado. Você recebe uma chuva que não vem de você. Ela percorre por você com destino que não é você. Então tudo que Deus quer liberar nas nossas vidas vai ser maravilhoso. E o que Ele quer liberar sobre a igreja dele é maravilhoso, mas nada para parar em nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se existir uma mudança de mentalidade, nós precisamos preparar as vasilhas para receber tudo que Deus quer liberar. Então assim, Deus está fazendo, Deus não mudou, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele não muda. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Agora, o que acontece é, será que nós estamos preparados, com as vasilhas preparadas? Será que nós estamos aqui com um odre velho esperando receber algo novo da parte do Senhor? Queridos, eu tenho muito comigo que se eu ainda, Eduardo, eu não recebi algumas coisas no Senhor, é porque ainda eu não estou preparado para receber. E eu preciso falar: Espírito Santo, me ensina, prepara meu coração. Talvez ainda nós somos muito egoístas. Talvez ainda a gente pensa muito somente em nós. Talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande ainda de conseguir ter compaixão e olhar para o próximo. Talvez a gente não busca a Deus da maneira que tinha que buscar. Talvez a gente não reparte da maneira que tinha que repartir. Talvez a gente não semeia da maneira que tinha que semear. Talvez a gente não é generoso da maneira que tinha que ser generoso. Talvez a gente não ore da maneira que nós deveríamos orar. E no reino de Deus não existe outra maneira, meu irmão. Tudo que passar disso é religiosidade. Faça isso, as mandingas gospel, né? Faça isso, e faça aquilo, e faça isso, e faça aquilo, e daí vai lá naquela campanha, e é isso. Mas no reino de Deus não existe. Na linguagem da nova aliança, no relacionamento que nós temos, é Jesus Cristo, Senhor, sobre as nossas vidas. Amém. Nós cantamos aqui que nós estamos gastando as nossas vidas pelo Senhor. Será que nós estamos gastando mesmo? Então essa é uma noite, queridos, da gente fazer uma reflexão e de preparar novas vasilhas e de abandonar as velhas práticas. Se você vem para essa igreja, você vem para um culto, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, Ele está liberando algo novo nesses dias sobre a igreja. E é um novo nível de discernimento espiritual. Você não vai chegar aqui esperando alguma coisa que alguém pode entregar para você. Mas você vai chegar aqui simplesmente porque você entendeu que você não pode viver sem Jesus.
Eu falo para vocês, eu já me frustrei muito no final de cada ano. Mas não é porque eu sonhava em muitas coisas que não aconteciam, mas é que eu colocava a minha confiança e as perspectivas, não no Senhor, naquilo que Ele poderia fazer, mas tudo na força do meu braço, e eu que calculava, e eu que queria fazer isso, eu que queria fazer aquilo. O lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Aleluia. E viver essa vida no centro da vontade de Deus, cara, é uma vida maluca. É loucura. A nossa vida, gente, viver a vida com Cristo é uma vida, é loucura para muitas pessoas. Porque em dias que está faltando tudo, é você dar um sorriso e falar: obrigado, Deus, pela minha vida. Eu sou grato por tudo que Deus está me dando. É a paz que excede todo entendimento. Então esse vinho novo que Deus quer liberar sobre a sua igreja, é um tempo que a igreja está se convertendo. É um tempo que nós estamos pregando conversão para dentro da igreja. É quando o nosso coração vai se convertendo todos os dias cada vez mais para o coração do Senhor. É um tempo que Deus está liberando um vinho novo e vai gerar dentro de nós uma aliança verdadeira. Um anseio por se tornar amigo de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia vai dizer que Jesus chamou os 12 e Ele começou a falar ali algumas coisas que eles fariam, que eles seriam pregadores, expulsariam demônios. Mas primeiro o texto diz que Jesus chamou para estar com Ele. Então o desejo do Senhor sempre foi te chamar para estar com Ele. E isso é um presente que nós recebemos. Somente esse motivo nós poderíamos agradecer nessa noite aqui de aniversário. Jesus me chamou para estar com Ele. E é muito interessante ver que eles começam ali o ministério de Jesus e os discípulos começam a trabalhar junto com Jesus. E chega um momento da caminhada e do relacionamento com eles, que Jesus senta na mesa e diz assim: eu tenho algo para falar para vocês. Vocês se tornaram os meus amigos. Então ainda antes deles fazerem tudo aquilo que eles iam fazer em nome de Jesus, o que Jesus mais queria é que eles se tornassem amigos deles. Posso ouvir amém? Então, com essa unção nova, com essa porção nova que Deus quer liberar sobre nós, vai trazer tudo isso talvez que estava perdido. É uma alegria nova, é uma perspectiva de futuro nova. Posso ouvir um amém? Amém? Gente, não tem como eu e você entrarmos numa igreja, falarmos que caminhamos com o Senhor e vivemos sempre murmurando porque as coisas que você está querendo que realizasse na sua vida há 10 anos não aconteceram ainda. Jesus, Ele faz nova todas as coisas. Posso ouvir amém? Aleluia. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, é um texto precioso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: está escrito, todas as vezes que você vê, está escrito, pare, leia, releia, ora, peça ajuda para o Espírito Santo para você entender, leia de novo, releia de novo, ou leia todos os dias. Diz assim: está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E isso aqui não é uma fala de autoajuda, de coach. É a Bíblia que está falando isso para mim e para você. Posso ouvir um amém? Aleluia. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia. Então não tem espaço para você caminhar com o Senhor e não ter uma mentalidade apostólica, uma mentalidade profética, que você sempre está colocando a sua expectativa no Senhor. As nossas perspectivas precisam ser perspectivas espirituais. Posso ouvir um amém? Aleluia. Queridos, quando nós colocamos o nosso coração no Senhor e nós recebemos lentes espirituais, a gente para de se frustrar, gente. A gente para de se frustrar. Quando nós recebemos um vinho novo, é gerado um batismo de consciência dentro de nós. Nós vamos nos relacionar de forma diferente. Eu vou me aproximar do pastor não por aquilo que ele pode me dar, amém? Mas é porque Jesus, Ele é o elo que nos une. E tem alguma coisa que a gente precisa viver junto. Você não vai se aproximar das pessoas por interesse.
mas simplesmente porque você é família. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser suportes uns para os outros. Essa é uma palavra que Deus tem me falado muito. Como que a Bíblia diz que eu tenho que ser suporte para o meu irmão? Porque a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros. E isso sabe o que significa? Eu preciso ser suporte para o Tiago, e o Tiago precisa ser suporte para mim. Agora, como que eu vou ser suporte para o Tiago se eu nem conheço o Tiago? Eu nem sei suas lutas, eu nem sei suas dores, eu nem sei suas mazelas. Eu nem convivo o mínimo suficiente para me compadecer com alguma coisa da vida dele. A gente está longe muitas vezes de viver essa realidade da igreja. Foi lindo o testemunho que a gente viu aqui. Mas a gente tem que fazer uma reflexão. Será que nós sabíamos a realidade que o nosso irmão estava vivendo? Queridos, não tem como a gente pregar um outro evangelho. Eu creio numa grande reforma que a igreja vai passar. E 2025 é um tempo que Deus está mexendo com as nossas estruturas. E a gente vai parar de brincar de ser igreja. E nós vamos ser homens e mulheres verdadeiros. Porque eu chego aqui no louvor, tudo entregarei. É Ele, é por Ele que eu estou entregando minha vida, fazendo tudo por Ele. E eu falo, eu estou te adorando, eu sou um adorador. Será que nós somos verdadeiros adoradores? Porque o texto diz lá em João que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. Existe um fundamento, uma estrada que a igreja tem que caminhar. Uma coisa chamada verdade. Verdade. Não é perfeição. Verdade. Então, se o texto está dizendo que existem os verdadeiros adoradores, existem os falsos. Como nós temos caminhado? Porque adoração não é o que nós cantamos, adoração é a nossa vida. Será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo, com a minha comunidade de fé, com os meus irmãos? Queridos, é um tempo de a gente deixar de ser pessoas falsas e viver na verdade. Porque tem pessoas que em nome de Deus vivem uma vida religiosa, mas o seu fundamento é a mentira. Fala o que Deus não falou. Toma a decisão dizendo que Deus falou uma coisa, mas na verdade o Deus da Bíblia não falou. Porque a primeira forma que Deus vai falar comigo e com você é com a palavra. Posso ouvir um amém, gente? Amém. É uma palavra para nós ficar felizes aqui hoje, não triste. Queridos, Deus está mexendo conosco, com as nossas estruturas. Amém? Pastor, mas eu vivia dessa forma. Mas quando eu estava lá na outra igreja. Esquece essas coisas, meu irmão. Vamos se tornar alguém verdadeiro? Pastor, vem cá, chama 2 irmãos. Eu não suporto olhar para aquela irmã. Ela falou isso de mim. Ela fez isso comigo. O nome de Jesus Cristo é glorificado quando você fala a verdade, mesmo que machuque alguém. Posso ouvir um amém? Porque aí o que a gente vive? Um tempo, 2025, um tempo de faz de conta. Faz de conta que é espiritual, faz de conta que é abençoado, faz de conta que é xaramanaia, faz de conta que faz de conta. Eu não sou nada contra essas coisas legais de tecnologia, de estruturas. Eu sou um pastor de igreja, gente. Vocês acham que eu não quero um telão 10x10 na igreja? Eu tenho que ser verdadeiro, eu quero. Mas se nesse tempo não tem condição e se isso não vai glorificar o nome do Senhor? Porque Deus nos chamou primeiramente para ser amigo dele, fazer o nome dele conhecido. E a gente tem que sair de um campo de imaturidade e se tornar homens e mulheres maduros. Porque maturidade fala de você permanecer fiel nos dias bons e nos dias maus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, aleluia. E o que Deus constrói dentro de nós, dentro de uma igreja, quando nós passamos juntos pelas fases difíceis, pelas fases boas, é precioso demais. É precioso demais. Então eu creio muito que esse é um tempo, é um mês de abril, sabe? O mês de abril, Deus vai mexer conosco, amém? Amém. Aleluia. Deus quer liberar algo novo sobre as nossas vidas. Ele quer depositar, despejar um vinho novo. Mas não adianta eu estar simplesmente com um odre velho. Não, eu preciso estar com vários odres novos e muitas vasilhas para eu receber tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas e para a nossa igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, por isso.
Deus, Ele não deseja que você viva no campo da sobrevivência. Tem pessoas sobrevivendo, vivendo apenas de misericórdia. Tem algumas orações perigosas que nós temos que fazer, né, Tiago? Igreja, tem algumas orações perigosas. Eu tenho falado, Deus, eu não quero viver de milagre. Que tem algumas coisas que ainda eu não alcancei, simplesmente pela falta de posicionamento minha, talvez. Porque se eu permanecer fiel e obedecer às Escrituras, eu vou desfrutar da graça de Deus. A gente não precisa viver de misericórdia, embora Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é misericordioso, sim ou não? A misericórdia dele dura para sempre. Então tem momentos que a gente vai precisar de muita misericórdia. E tem momentos que a gente vai precisar de um milagre. Eu já fiz todas as coisas, a gente vai precisar um momento de um milagre, sim ou não? Vai precisar. Mas o desejo de Deus é que a gente venha desfrutar de uma vida abundante e viver uma vida plena nele. Esse é o evangelho da graça. Gente, servir a Deus, você escuta alguns irmãos falando, parece que, nossa, é uma luta. É um peso, tá difícil vencer a batalha. Queridos, a gente tem Jesus. Embora nós temos dificuldades, desafios, lutas, a gente recebeu o presente da salvação. A gente tem Ele conosco todos os dias. E se tudo terminasse amanhã, alguma coisa acontecesse nessa nação e nem igreja pudéssemos mais ter para reunir, o que ia sobrar de nós? Quem somos nós quando aquilo que a gente mais ama é tirado de nós? A gente precisa se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados para exaltar o nome do Senhor. Tudo que a gente vai fazer precisa ser para glorificar o nome dEle. E glorificar o nome do Senhor custa caro, gente. Custa muito caro. Existe um preço a ser pago. Você olha todos os personagens da Bíblia que foram usados, eles tiveram que pagar um alto preço para viver o seu destino profético. Então tem muita gente querendo viver um destino profético, o meu ministério, o meu chamado. Você está disposto a pagar um preço alto? Você pega Moisés, Deus podia falar assim, Moisés, senta aqui comigo, senta aqui num lugar confortável, vamos comer uma boa comida, e eu vou te dar uns mandamentos para você escrever. Não, meu irmão, sobe para a montanha, vai escalar, vai pagar o preço. Tem alguém disposto a viver isso aqui? Será que tem alguém disposto a viver isso aqui? Homens e mulheres de convicção. Eu costumo dizer, quem é você naquele domingo que está frio, está chovendo, está morrendo de ficar em casa? Talvez você vai chegar aqui na igreja, vai ter 10, 15 pessoas. Quem é você nesses dias? Quem é você na segunda? Quem é você no dia mau? A nossa oração nessa noite vai ser: Deus, nos preparem para os dias difíceis e para os dias maus. Porque ainda assim nós temos que glorificar o nome do Senhor. Eu já estou aqui encerrando, eu quero dar um testemunho. Tem um irmão na igreja lá que ele perdeu o seu segundo filho em 2015. Ele era um jogador de futebol também. E ele conta algo assim que foi muito forte na vida dele. E eu falo assim, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Eu falei, Deus, muda meu coração e me prepare para um dia desse, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Minha esposa está esperando um bebê, a gente não sabe o que pode acontecer. A nossa confiança está no Senhor, mas quem o Senhor vai encontrar se algo de ruim acontecer? E naquele momento, o que acontece? Ele pega lá uma bactéria, um vírus, eu não me lembro direito o que aconteceu. Só sei que em poucas horas ele já estava morto. O Dick conhece ele, o que é isso? E ele compartilhando ali comigo, ele já falou em vários lugares. E ele é alguém que está toda semana na minha casa. E todas as vezes que ele fala e a gente conversa sobre isso, a gente chora junto, cara. Porque enquanto ele estava dando entrada na documentação do hospital, a esposa já estava no corredor chorando porque seu filho de 2 anos tinha morrido. E ele chega até ela sem entender o que estava acontecendo.
E ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus e ele fala para sua esposa: não vamos perder a oportunidade de louvar a Deus em meio à dor, porque a gente só tem uma chance nessa vida, que é aqui. Porque um dia a gente não vai ter dor, um dia não vai ter sofrimento. E a gente vai constantemente adorar. Não vamos perder a oportunidade de adorar o nosso Deus no dia mais difícil da nossa vida. Cara, se isso não te ministra algo, essa já é a pregação. E todos os dias eu falo: nos prepare para o dia mau. Eu acordo pela manhã, eu converso com a minha esposa. Eu não tenho uma casa própria ainda. E a Bíblia fala sobre território. Sonhe, tenha desejo de ter a sua casa. Posso ver amém? E eu falo assim: amor, já parou para pensar? Se a gente conquista a nossa casa e na primeira semana Deus manda a gente dar para alguém, teu coração está preparado para isso? Ela fala: está preparado. E a gente tem que estar preparado para isso, gente. Esse é o reino de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Da mesma forma que esse testemunho mexeu muito comigo, o Bill Johnson, que é o pastor da Bethel, isso tem na internet, você pode pesquisar depois. Ele passou pelo mesmo processo. A esposa dele estava ali sofrendo de câncer, ela acaba morrendo. E ele estava escalado para levar a palavra de domingo. Naquela semana a esposa tinha falecido. E o seu presbitério diz: tire um tempo, viaje com seus filhos. A dor é difícil. E ele olha para o seu presbitério e ele vai no primeiro domingo após a morte da esposa. E ele fala assim: eu vim aqui pregar para vocês. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para vocês. Porque eu nunca vou saber o que é pregar e servir a Deus junto com os meus irmãos e com a minha família numa das semanas e um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu não sei o que é adorar com dor dentro de mim. Porque o dia que eu não estiver mais aqui, não vai mais ter sofrimento, não vai mais ter dor. Será que nós temos problemas mesmo? Será que realmente nós temos problemas? Amém? É pra gente ficar feliz, tá, gente? Já vamos orar para ficar feliz aqui. Mas é o evangelho que nos tira dessa zona de conforto. É o pior lugar que a gente pode estar. Eu sei, queridos, eu não estou aqui para julgar ninguém. E nós temos as nossas dificuldades, os desafios. Desde o momento que eu parei de jogar futebol, a minha vida foi sempre de desafios. Graças a Deus, Deus cuidou de mim. Eu tive 8 anos depois de uma ascensão profissional. Eu me formei, eu estudei. Deus me deu 5 promoções em 7 anos numa grande empresa de Curitiba. Eu ganhei muito bem. Deus me prosperou muito. Fiz viagem internacional, um monte de coisa. Até o momento que Deus falou assim: agora você vai viver só para mim. E aí você vai realmente testar a sua fé. E até então a vida, olha, eu vou falar para você, hein, gente. É você simplesmente se mover por uma palavra. Então, homem e mulher de Deus, ele não se move por necessidades, mas por uma palavra. Eu recebi 2 propostas de emprego há 2 semanas atrás. E eu estou numa fase pela graça de Deus. E constantemente o Espírito Santo fala assim: você é um homem de Deus. Você se move por uma palavra. Não por ventos de doutrina e nem por necessidade. Porque no anseio de uma necessidade, pessoas impedem de viver o destino profético dela. Você tem a convicção que Deus te chamou para algo. E Deus te coloca lá no lugar que você sempre sonhou, mas você está ganhando R$2.000. De repente vem uma proposta para você se tornar um vendedor que não tem nada a ver com a tua área, mas você vai ganhar 10 vezes mais. E muitas vezes você sai do lugar que Deus preparou para você e é o seu destino profético para se mover por necessidade. E no reino de Deus essa linguagem não existe, amém? Por isso que homem e mulher de Deus, ele tem convicção. Homem e mulher de Deus, ele vive por obediência. Homem e mulher de Deus se move por uma palavra. Se Deus te deu uma palavra, seja fiel até o fim, você se move por uma palavra. Puxa vida, mas eu estou aqui na igreja, a minha melhor amiga não está mais aqui, ela saiu. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você se move por uma palavra, não por anseios, ventos de doutrina, necessidades humanas. Seja fiel até o fim. E Deus é fiel. Posso ouvir um amém? Aleluia. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Nós não temos estrutura muitas vezes para receber o muito de Deus. Então não vamos culpar Deus, não vamos culpar a igreja, não vamos culpar o nosso chefe, não vamos culpar o Lula, não vamos culpar a economia. A gente tem que olhar para dentro de nós.
Porque na matemática do reino a gente não depende da estrutura humana daqui, embora a gente foi colocado no mundo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nunca faltou nada para aqueles que servem a Deus e amam a Deus. Nada, nada. Então é uma escolha nossa. Ou nos movemos pelas lentes do Espírito, nós enxergamos o reino de Deus e o mundo pelas lentes espirituais ou naturais. Qual escolha você faz nessa noite? Então vamos estar prontos para receber o novo de Deus. Vamos estar prontos para receber o novo de Deus. Mas não é uma boa vasilha que você vai receber algo que vai abençoar a sua casa. Cara, tem um texto precioso que eu amo que diz que você não pode colocar uma lâmpada debaixo de uma vasilha, uma lamparina debaixo de uma vasilha, mas é colocado bem no alto de uma casa para que ilumine toda ela. Tudo que Deus te dá não é para parar em você, mas é para tocar e iluminar todo mundo que está ao seu redor. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então hoje a gente tem muitos motivos para comemorar. E Deus está liberando no coração de cada um uma nova perspectiva para a nova estação. Nós podemos viver a nova estação de uma forma diferente, amém? 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 Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu falei que eu não ia tão longe.